Olá, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Que ótimo! Estão gostando das nossas videoaulas? Estão preparadas com muito carinho para vocês. Hoje nós teremos duas videoaulas, a nossa videoaula de língua portuguesa e a nossa videoaula de história. Essa de agora é a nossa de língua portuguesa, onde nós vamos ver um conteúdo novo de gramática. Na última aula, que foi na segunda-feira, nós vimos lendo o texto, onde nós trabalhamos a interpretação e o vocabulário. Hoje nós vamos trabalhar gramática, tá bom? É um conteúdo que vocês vão gostar de trabalhar com ele, tenho certeza. Então, vamos acompanhar nos slides, certo? Tem tudo neles, para que vocês tirem todas as dúvidas. Se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato no WhatsApp ou na hora do nosso atendimento. Nosso atendimento ele é muito importante, gente. É um momento onde nós debatemos sobre o assunto, nós corrigimos as atividades e, principalmente, tiramos dúvidas referentes àquele conteúdo. Então, observem direitinho, acompanhem e vamos lá. Língua portuguesa, professora Regiane, segundo ano, 22/9 de 2021. Porque tem essas duas datas, lembrando que tem uma turma com prova e a outra turma assistindo a videoaula. Por isso, nós temos essas duas datas aí, que são as duas datas que essa videoaula vai ao ar para que ninguém perca nenhum dos conteúdos. É muito importante termos o hábito de ler bons livros, histórias em quadrinhos, jornais e outros, para que cada vez o nosso vocabulário se torne mais aperfeiçoado. Quanto mais você lê, gente, mais palavras você conhece. Ah, mas eu li aquele texto e não entendi aquela palavra que eu li. Não sei o que aquela significa. Então, vamos andar de mãos dadas com o nosso dicionário. Você grifa aquela palavrinha e vê no dicionário qual é o significado dela. É importante que vocês tenham essa curiosidade, gente, de procurar palavras desconhecidas no vocabulário. E a leitura, como eu falo para vocês, ela é muito importante. Seja leitura de revista em quadrinho, leitura de livro, até mesmo de jornais, de panfletos. Leitura é importante. Vocês têm que criar esse hábito. Tirem aquele momento para ler uma página de um livro. Os livros, gente, eles nos levam a um mundo de imaginação. E vocês são crianças, têm essa imaginação mais fértil. Então, utilizem a leitura como aliado de vocês. Trabalhem a leitura, façam leituras diariamente, para que vocês conheçam mais palavras, tenham um vocabulário mais aperfeiçoado, como disse aqui. Porque, como você sabe, não podemos escrever da mesma maneira como falamos, pois a escrita precisa estar de acordo com as regras gramaticais da língua. Então, gente, a leitura é importante para isso também, até para a nossa escrita. Se eu falo uma palavra, eu não devo escrever ela da mesma forma que eu falei. Muitas vezes, tem alguma letrinha ali que você desconhece. E como é que você vai saber a escrita correta daquela palavra? Procurando, fazendo leituras que aquela palavra apareça. Então, a curiosidade, ela está aliada aí na nossa leitura, nosso conhecimento de palavras, de significados. Então, vocês têm que estar aliados com a leitura. A leitura tem que estar no dia a dia de vocês. E não é só a leitura das atividades, não, gente. É importante que vocês leiam as questões? É, sim. Vocês mesmos ler a questão e entender o que aquela questão está pedindo é importante. Se você não conseguir, claro que você vai pedir ajuda. Mas você fazer essa parte já estará lhe ajudando na sua leitura. Se você ficar esperando alguém ler por você, você não vai ter essa leitura fluente. Não vai ter esse hábito de estar lendo as questões e fazendo a atividade, entendendo o que a questão está pedindo. Então, você precisa ter esse hábito.
Precisa ter a leitura todos os dias, seja textos pequenos, seja um livro que você está lendo, pois como foi dito aqui, as palavras, elas não são escritas da mesma forma que falamos. Então, você deve observar quando você for escrever uma palavra. Será que essa palavra está correta? Ou será que eu estou escrevendo ela da mesma forma que eu falo? Então, observem isso. Façam leituras. É importante para vocês. E o conteúdo de hoje vai trabalhar sinônimo e antônimo. O que é isso, tia? Vamos já descobrir. E é um conteúdo de gramática, como eu falei para vocês. Nós vamos trabalhar aqui a gramática. Então, lembrem aí desses dois nomes. Sinônimo, antônimo. Eu vou ler um pequeno texto para vocês, certo? O texto se chama O Frio Pode Ser Quente? As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? E outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estrelinha? Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Jandira Massur. Então, aqui, gente, nós temos esse texto onde nós vamos trabalhar sinônimo e antônimo. Escolhi algumas palavras que foram retiradas desse texto e coloquei no slide que vamos ver agora. Frio, quente, pequena, fininha, redonda, gordinha, grande, pequenininha, grande, pequena, cheia, curto, comprida, bom, ruim, vazio, cheio, bonito, feio. Essas palavras, gente, nós trabalhamos com elas sinônimos e antônimos. Vocês vão ver daqui a pouco o que é um sinônimo e o que é um antônimo. E vão conseguir entender por que eu escolhi essas palavras retiradas do texto. Por que é que eu tirei a palavra pequena e grande? Por que eu tirei a palavra cheia, vazio, curto, comprido, bonito, feio? Então, vamos aqui para os próximos slides e vocês descobrirão. Sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado. Por exemplo, na imagem nós temos alegre, feliz. São palavras que têm o mesmo significado. Quem está alegre, quem está feliz. Então, quando falamos em sinônimo, lembramos de significado. E esse significado nos leva à ideia do dicionário, porque ele deve ser nosso companheiro constante. Bonito, belo. Alfabeto abecedário. Após, depois. Então, são palavras que contêm um significado igual ou parecido. Se uma pessoa é bonita ou se uma pessoa é bela, estamos ali falando a mesma coisa. Aqui eu coloquei alguns exemplos de sinônimos para vocês. Casa, residência. Alegria, felicidade. Percurso, trajeto. Questionar, perguntar. Brincadeira, diversão. Carinho, afeto. Calmo, tranquilo. Então, se vocês observarem, casa, nós estamos falando daquele local onde nós moramos. A residência também está falando daquele local onde nós moramos. Alegria, felicidade. Quem está alegre está feliz. Quem está feliz está alegre. Então, são palavras
têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado ou parecido. Uso de sinônimos nas frases. Eu moro em Alto Alegre. Eu resido em Alto Alegre. Está falando a mesma coisa, que aquela criança habita aquele lugar. O professor apareceu de repente. O professor surgiu de repente. Francisca quer muito passar no seletivo. Francisca deseja muito passar no seletivo. Então, moro e resido são sinônimos. Apareceu e surgiu também são sinônimos. E quer e deseja também são sinônimos. São palavras que têm ali o mesmo sentido. Francisca quer muito passar no seletivo. Francisca deseja muito passar no seletivo. Então, é o que ela quer ali, é o que ela deseja. Então, querer e desejar tem o mesmo sentido. Alegre, triste, temos aqui na imagem. Nós vamos agora para os antônimos. Se sinônimo é algo que tem o mesmo sentido, o mesmo significado, o antônimo são palavras de sentido ou significado diferentes. Uma pessoa que está alegre é diferente de uma pessoa que está triste. Então, são palavras contrárias uma à outra, ou que tem um sentido contrário. Alto, baixo, gordo, magro, pequeno, grande. Então, agora vocês observam por que aquelas palavras do texto foram escolhidas. Para nós trabalharmos justamente aqui o sinônimo e o antônimo. Sinônimo, palavras com o mesmo sentido, o mesmo significado. Antônimo, palavras com sentido ou significado contrário, diferente. Aqui alguns exemplos de antônimo. Claro, escuro. Dia, noite. Bondade, maldade. Bonito, feio. Limpo, sujo. Correto, errado. Largo, estreito. Alto, baixo. Aqui nós temos o sorvete frio e o café quente. Então, são palavras que têm um sentido contrário. Claro, não significa a mesma coisa que escuro. Por isso, são antônimos. Palavras com sentido e significado diferente. Vamos trabalhar o antônimo nas frases. Conheci uma senhora simpática. Conheci uma senhora antipática. Então, simpática é uma pessoa que é educada. Antipática é uma pessoa fechada, uma pessoa que não gosta de ajudar. Então, nós vimos que simpática e antipática são antônimos. O lutador é forte. O lutador é fraco. Forte, fraco. Não tem o mesmo significado, não tem o mesmo sentido. Então, são antônimos, palavras contrárias. Meu irmão abriu a garrafa térmica. Meu irmão fechou a garrafa térmica. Contrário, abriu, fechou. Nós vamos ver aqui, certo, em tela grande, agora também alguns exemplos, onde nós vamos trabalhar o antônimo e o sinônimo de uma mesma palavra. Existe? Claro que existe, gente. Vamos aqui observar. Eu tenho a palavra distante. Qual é um sinônimo de distante? Sinônimo é o que tem significado parecido. Distante é algo que é longe. Então, o sinônimo de distante pode ser longe. E o antônimo? Se algo é distante, algo é longe, algo pode ser perto. O antônimo, porque é o contrário de distante. Próxima palavra. Nós temos aqui início. Início tem o seu sinônimo. Qual é o sinônimo de início? Quando uma letra está no início da palavra, ela está no começo. Se aquela letra está no começo, ela está no início. São palavras
parecidas com o mesmo significado, com significados parecidos. E qual é o antônimo? Uma palavra contrária a início. Fim. Início, fim. Se a letra está no início, a letra pode estar no fim da palavra. Outra palavrinha, delicado. Se algo é delicado, algo é frágil. Algo frágil é algo delicado. Então, são sinônimos. São palavras que têm um significado parecido. E uma palavra que tem um significado contrário a delicado, a frágil. Algo bruto. Aquele menino é muito delicado. Aquele menino é muito bruto. Então, são palavras com significados contrários. Silêncio. Qual é o sinônimo de silêncio? Calmaria. E o antônimo? Barulho. Eu tenho algo em silêncio, eu tenho algo fazendo barulho. E o último aqui para o nosso exemplo, encontrar. Qual é o sinônimo da palavra encontrar? Achar. Se eu acho alguma coisa, eu encontro alguma coisa. Agora, alguma coisa que tem o significado contrário, significado diferente da palavra achar ou encontrar. Perder. Achar, perder. Então, observem isso que nós podemos trabalhar. Palavras que tenham seu sinônimo e o seu antônimo. Ok? E as nossas atividades de hoje, gente, são as páginas 156 e 157 do livro de vocês, certo? Vocês podem pegar para acompanhar essas atividades. A primeira questão diz assim: observe as palavras abaixo. Em cada coluna, há uma que não faz parte do conjunto de palavras semelhantes. Descubra qual é e circule-a. O que são as palavras semelhantes? São palavras que têm o mesmo ou significado parecido, são os sinônimos. Alegre, contente, lento. Qual é a palavra que não está aqui no contexto? Humilde, pouco e singelo. Longe, distante, quente. Então, você vai circular a que não faz parte do sinônimo das palavras. Segunda questão, reescreva as frases substituindo cada palavra em destaque por outra sinônima. Então, nós temos uma palavra em destaque aqui na questão. E você vai procurar um sinônimo para ela. Próximo da praia existe um restaurante. Qual é um sinônimo para próximo? Se algo está próximo, algo está... Você vai colocar uma palavra aí para substituir. Você não vai escrever a palavra próxima e o sinônimo não. Você vai substituir a palavra próxima. No item B, que sobremesa gostosa. Diga um sinônimo de gostoso, gostosa. A criança está feliz. Feliz, sinônimo. A mochila de Diego está desorganizada. Sinônimo para desorganizada. Carlos chegou depressa. Sinônimo para depressa. Sinônimos são palavras com significado parecido ou igual. Então, vocês podem observar aqui. Lembrando que palavras com sinônimos, nós podemos trabalhar no dicionário. Porque você vai procurar o significado daquela palavra. Se você achar parecido, você consegue observar que ela é um sinônimo. Página 157, complete a tabela. Palavra ditada, você vai dizer o antônimo e vai dizer o sinônimo. Olha só, igual nós fizemos há pouco aqui na nossa videoaula. Quente, um antônimo e um sinônimo. Bom, antônimo e sinônimo. Grosso e fácil. Quarta, para cada imagem, substitua a palavra que está entre parênteses por outra sinônima. A menina caminhou com na calçada. Tranquilidade, um sinônimo de tranquilidade. Aldo é guloso, sinônimo de guloso. Então, você vai trabalhar, certo, aqui as questões trabalhando sinônimos. Sinônimos, palavras que têm
significado ou sentido parecidos ou iguais. Beijão, meus amores. Até a nossa próxima videoaula. E não esqueçam, nós teremos outra aulinha sobre sinônimos e antônimos. Então, qualquer dúvida, mais atenção e podem perguntar. Tchau, tchau, meus amores.